Neste exercício ele fala o seguinte: a sombra de um prédio em determinada hora do dia mede 60 metros. Então olha lá, o sol está aqui. Essa é a sombra. Pode ser o seguinte, presta atenção, que em uma tal situação pode ser que ele não dê isso daqui para vocês. Pode ser que ele não dê isso daqui para vocês. Certo? É mais. Como assim? Bom, meu irmão. Então, se ele não dá isso daqui para vocês, o que acontece? Você tem que projetar. Você tem que imaginar, a sombra de um prédio em um determinado dia mede 60. Então você vem e faz um prédio. A sombra, ou seja, o sol está aqui, olha, isso aqui vai bater aqui, isso aqui é a sombra. É o que ele falou, 60 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste. O poste está aqui. De 8 metros de altura, lá, o poste mede 8 metros de altura. O sol é o mesmo. Olha lá, a sombra. Então essa é a sombra. Mede quantos? 12. Olha lá. Então aí você vem, você tem um triângulo aqui, ao qual ele quer saber a altura do prédio, que você vai chamar de X, você tem a sombra, você tem o poste, que é 8 metros de altura, por 12, que é a sombra. Você tem outro triângulo, ó, triângulo retângulo. Você vai fazer o processo por semelhança de triângulo. Vai fazer o processo por semelhança de triângulo. Como que vai ficar, então? Vamos entender. Manda uma dessa, sem tabela. Então vamos lá. Aí é o seguinte. Então isso daqui é um triângulo. Você tem que entender que isso daqui é o que? Ó, um triângulo. E isso daqui também é um triângulo. Perpendicular ao solo. O que é perpendicular ao solo? Um ângulo de? O prédio é perpendicular. O poste é perpendicular. 90. Então, por semelhança de triângulo, o que eu vou falar? Que a altura do prédio, X, está para quem? A altura do poste, 8. Assim como a base do prédio, 60, está para quem? A base, que seria a sombra. Opa! 60 e 12 são múltiplos de quem? 12. 12? Simplifica por 12 em cima e embaixo. O que é 60 dividido por 12? Sim. Boa, Moisés. Parabéns, meu irmão. Isso aí. 5 e 12 por 12 dá 1. Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Multiplicar em cruzes. Por que eu multiplico em cruzes? Devido à igualdade. 1 vezes x e 5 vezes quem? 8. 1 vezes x é x. E 5 vezes 8? 40. 40 metros. Olha lá, presta atenção. Isso daqui é proporção. O que acontece? De 12, se ele é proporcional, para chegar no 60 tem que multiplicar por quantos? Olha lá. É proporcional, presta atenção. Eu estou falando, tem gente que não está prestando atenção. Ó. É proporção. Se é proporção, olha lá. O que acontece? O 12, para chegar no 60, o que ele fez? 12 vezes quantos dá 60? 5. 12 vezes 5, 60. Opa! Então é só eu fazer 5 vezes 8. 40. Não preciso nem fazer a conta. Proporcional. 5 vezes 12, 60. A sombra é proporcional à sombra maior. Não, Rogério, mas quando você multiplica, ele tem que ser igual? Tipo, Sempre pelo mesmo número.
Se eu tivesse multiplicado aqui embaixo por 2, lá em cima eu teria que multiplicar por 2. Porque é uma proporção. O que é proporção? Se eu aumento 2 unidades ali, eu tenho que aumentar 2. Se eu multipliquei por 2, eu tenho que multiplicar por 2. Se eu fiz o triplo, eu tenho que fazer o triplo lá. Proporção. Senão você tira a equivalência. Por isso que é o mesmo valor. O senhor entendeu, irmão? Certeza? Que bom. Fico feliz. Igualzinho. Logo cedo, velho. Vamos lá.